A graça e paz, irmãos. Fiquemos de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Amém? Fica mais no finalzinho, né? Quase o finalzinho do Novo Testamento. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos iniciar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, irmãos. Deus, nós te agradecemos porque esta palavra ela é santa, ela é perfeita, ela é agradável. E o Senhor fala aqui, Senhor, porque o Senhor fala que dá vida para um morto, dá uma vida para um coração que está morto em delitos e pecados, e é só o Espírito Santo que pode fazer esse milagre. Não é obra da mão do homem, não é obra do nosso coração, não é obra de nossas riquezas, mas é obra do sangue de Cristo naquela cruz, que Ele fez por nós, e nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tão grande sacrifício. Então se faça presente, Deus amado, abençoe o teu servo, ilumine agora com o teu Espírito Santo, com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos sentar. Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Se você fechou, abra de novo aí no texto de Efésios capítulo 2. Já está o tema aí? Eu mandei. Então, Efésios capítulo 2. Queria agradecer o convite do nosso pastor Zé Maria a pregar, bem como de Ana Lívia, que foi o meio de comunicação. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a Páscoa, uma data inesquecível, baseado no texto de Efésios capítulo 2, tem tudo a ver com a mensagem pascual. O pregador do século XX, Dr. Martin Lloyd Jones, congregacional, ele sempre dizia que quando a gente tivesse alguma data comemorativa, a gente devia usar essa data a nosso favor para pregar o Evangelho. É fato que quem comemora essas datas, Natal, Páscoa, muito mais de forma espiritual e até religiosa, é a Igreja Católica Romana. Mas isso não quer dizer que nós não podemos trazer essa data num contexto que nós estamos sofrendo muito com isso, onde hoje as pessoas esquecem do sentido pascual, que é a morte de Cristo, lembram de chocolate em vez de Cristo, lembram do coelho em vez do perdão dos nossos pecados. E o propósito de eu trazer essa mensagem para a gente hoje foi justamente isso, lembrar que essa mensagem, essa data, é uma data que é inesquecível para a nossa cabeça, para a nossa mente. Minha proposta aqui é expor com vocês esses 10 versículos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Éfeso é a terceira cidade maior da Ásia Menor. Foi uma igreja que o apóstolo Paulo ele planta lá em Atos capítulo 19. Ela já havia sido evangelizada, já havia sido falado sobre por Apolo, mas de fato quem planta aquela igreja é Paulo.
Aquela igreja era uma igreja que estava cheia de idolatria, era lá onde ficava o templo da deusa Diana, e era ali onde as pessoas faziam sacrifícios, oferendas, mas naquele momento, Deus, através do apóstolo Paulo, prega o evangelho, ali Deus derrama o seu espírito, um avivamento, ali pessoas são batizadas com o Espírito de Deus, são salvas por ele, e ali forma-se uma das maiores igrejas do Novo Testamento. E a partir dessa igreja, da igreja de Éfeso, é ali onde Paulo vai, a partir daquela igreja que Paulo planta, que pessoas vão pregar para as outras igrejas. Sardes, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Colossos, Hierápolis. Então, veja que essa carta foi endereçada para a igreja, e a temática dessa carta é falar quais são os atributos, os direitos e os deveres que tem a igreja. Então, Paulo, no capítulo 1, ele fala sobre como Deus abençoou a igreja, como Deus escolhe a igreja para si. No capítulo 2, Paulo fala como a igreja do Senhor é salva. E é esse ponto que nós vamos trazer aqui. Como Deus salva a sua igreja, como Deus resgata a sua igreja. Isso tem tudo a ver com a Páscoa. Paulo começa com uma declaração gritante, exorbitante, maiúscula, onde ele fala que Deus, confira comigo o versículo 1, que Ele vos deu vida. Paulo vem mostrando para a gente aqui que a vida do homem não vem dele mesmo. A nossa vida não vem do fato de nós trabalharmos, nossa vida não vem do fato de nós termos saúde, a nossa vida não vem do fato de nós fazermos coisas boas ou coisas ruins, mas nossa vida é um presente de Deus. Nós não viemos do acaso, nós não somos frutos de um relacionamento ao acaso, não, nós somos planejados por Deus desde o ventre da nossa mãe. Foi Davi que disse que no livro de Deus está escrito todos os nossos dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Agora, é fato que Paulo aqui não está falando somente de uma vida física, como ele fala lá em Atos 17, onde fala que Deus dá vida, respiração e tudo mais. Paulo aqui quer mostrar para a gente que Deus nos deu uma vida eterna, uma vida que vai além dessa vida, uma vida que nas palavras do Senhor Jesus fala que esta é a vida eterna, de conhecer a ti e ao teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste, de ter intimidade, de se relacionar. Paulo aqui escancara para a gente uma bela notícia, uma máxima notícia, é que Deus nos deu vida, e isso deve levar a gente a um sentimento grande, imenso de gratidão a Ele. Se você está aqui, está nesses bancos, se você acordou hoje, você comeu hoje, você está respirando, seu coração está batendo, é porque Deus deu vida a você. É um grande presente de Deus. Agora, mais do que isso, Paulo vai fazer um contraste gigante, onde vai falar por que Deus nos deu vida. Porque Deus deu vida para nós, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo quer mostrar o contraste entre o presente de Deus e a decadência, a miserabilidade, a falência do ser humano sem Deus. A ponto de Paulo dizer para a gente no versículo 1, confira comigo, que nós não estávamos doentes, nem enfermos, nem fracos em nossos delitos e pecados, mas Paulo relata que nós estávamos mortos. E aqui a palavra quer dizer justamente a inércia do homem quanto a Deus. É como se nós disséssemos aquela frase que muita gente fala: fulano morreu para mim. Quer dizer, aquela pessoa não me importa mais. O que ela faz, o que ela deixa de fazer, eu não me importo. Pois essa é a situação que Paulo mostra qual era do ser humano sem Jesus. Deus havia morrido para nós. Nós estávamos mortos para Deus. Embora recebendo de Deus a saúde, embora sendo criados por Deus, nós, através de Adão, nós desobedecemos a Deus. E essa desobediência, a Bíblia fala, por um só homem entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Todos nós nunca conseguimos nos livrar dessa morte. E agora no versículo 2 a 3, Paulo vai tratar para a gente que essa morte é como se fosse a escravidão de um homem. E vai narrar para a gente agora 3 inimigos que o homem tem. E que nós precisamos de fato compreender esses inimigos e como eles agiram e agem em nossa vida.
Primeira coisa que Paulo fala é que todos nós andávamos segundo o curso do mundo. Olha o versículo 2. Nos quais andastes outrora, em outro tempo, segundo o curso desse mundo. Queridos irmãos, quantas pessoas estão aí fora, escravizadas pelos ditames, pela moda, pelo momento, tem que fazer isso para ser aceito. Quantos jovens, adolescentes, aqui em Sumé, estão de fato vendendo a sua vida, entregando a sua vida, mortos, porque tem que ser aceito naquela roda de conversa, porque tem que ser aceito naquele padrão da sociedade. Quantas pessoas, elas acabam perdendo a sua vida, porque querem seguir o curso desse mundo. Estão presas na escravidão da prostituição, presas na pornografia, presas em relacionamentos, presas em situações das mais diversas possíveis por causa do pecado, porque estão escravizadas pelo mundo, porque não têm a vida eterna e acham que podem encontrar vida nos ditames da moda, nos ditames do corpo perfeito, da saúde perfeita, da sociedade perfeita, da casa perfeita, do carro perfeito. Essa é a situação do mundo. Não é que as pessoas elas só querem, mas elas estão escravizadas, segundo Paulo. Estão mortas porque elas vivem segundo o curso desse mundo. Elas não conseguem olhar para trás e sofrendo, aceitam o sofrimento, aceitam a mudança no estilo de vida que Deus criou elas se voltam para isso e elas acabam correspondendo àquele grupo social, àquela tribo social, àquele ditame social. O Evangelho nos liberta disso. O Evangelho de Cristo é aquele que nos tira da escravidão do mundo. Nós não precisamos mais correr de acordo com o mundo, mas através de Cristo nós podemos dizer não, como o presbítero Alexandre leu agora, dizer não aos ditames, ao mundo, porque Cristo nos deu vida. Mas essa é a situação do pecador sem Deus. Ele está andando segundo o mundo. Nunca queira mudar uma pessoa que está escrava do mundo, pedindo para ela voltar-se contra o mundo. Ela não vai conseguir. Ela vai ser uma religiosa. Só quem pode livrar o homem da escravidão, do império, do mundo, do sistema do mundo, é Cristo, através do seu Evangelho. E quando eu falo que é escravo do mundo, não quer dizer que as pessoas elas não podem fazer cultura, elas não podem conquistar bens, elas não podem fazer isso ou aquilo que o mundo oferece a elas, mas elas não têm a consciência de dizer sim ou dizer não, de atribuir sentido aqui, porque ela está escrava do mundo. Ter uma casa, ter um carro, é de fato uma bênção, e Deus nos pede isso, que tenhamos família, que façamos cultura, que façamos arte, que trabalhemos, mas o mundo transforma as bênçãos de Deus em verdadeiros fardos para a gente. Se o carro antes servia somente para que eu pudesse me deslocar de maneira mais fácil, hoje, agora eu quero ter o carro 2023, 2024, não para se deslocar, mas para mostrar para o próximo que eu tenho aquele carro, para me ser aceito pelo mundo, porque eu sou escravo do mundo. O carro é uma bênção de Deus. E Deus nos chama a ter as bênçãos, mas o pecado, mas o nosso coração, ele nos escraviza a ponto de nós convertermos as bênçãos do Criador em ídolos e ficarmos escravos desse sistema, que não está na política o problema, que não está em qualquer coisa que não seja o nosso, o meu e o seu coração, se escravizando a esse sistema corrompido. Segundo lugar, Paulo fala no versículo 2 ainda, ele fala na parte B que nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu falava com a José Maria sobre a minha alegria quanto à congregação do alto que foi aberta agora. A gente teve no culto lá ontem, Eliel pregou, muito simples e muito claro o evangelho para aquele povo. Mas nós vemos, e o pastor falava para mim, que ali havia e há de fato uma guerra muito grande espiritual. E é fato que nós sabemos que Satanás, ele tem de fato oprimido muitas pessoas.
através de falsas religiões, falsas igrejas, falsos ensinos, do adultério, do mundo. Ele oprime os pecadores, é Ele que mostra o mundo belo para as pessoas, é Ele que esconde os malefícios das drogas, é Ele que esconde os malefícios do adultério, é Ele que esconde, Ele que atenua a gravidade, a podridão, a malignidade do pecado. É Ele que fala para você, não tem problema não, Deus não está olhando não, Deus não está vendo isso, você vai ser mais feliz se você fizer isso. Veja como Ele fez com Adão e Eva, veja o que Ele mostrou. Não foi assim que Deus disse, que você não pode comer nenhum fruto, distorcendo a palavra de Deus. E Eva vai, e Adão, em primeiro lugar, porque foi omisso enquanto Eva estava comendo aquele fruto, Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ambos caem, porque tornam-se escravos de Satanás. É Ele que mostra os prazeres do pecado, mas não mostra o prazer passageiro do pecado. É Ele que Ele não mostra os trágicos fins para o homem. Ele, de fato, assim como o ladrão, veio somente para roubar a sua vida, matar você e destruir sua família. Veja quantas famílias destruídas por esse inseto. Quantas famílias escravizadas, destruídas pelo poder de Satanás. É claro que ele não é páreo em nenhum momento contra o nosso Deus e contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás escraviza pessoas nesse mundo que precisam do Evangelho para serem libertas. Estão mortas porque são escravas de Satanás. Mas em último lugar, eu, você, todos nós, segundo Paulo, confira comigo o verso 3. Também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo mostra aqui para a gente o nosso pior vilão, o nosso pior adversário, o nosso pior inimigo, o inimigo mais astuto, mais vil, mais inimigo de Deus. Paulo fala para a gente, a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse é o seu pior inimigo. Não é nem o mundo, nem Satanás. É você mesmo, sou eu mesmo. A gente não pode esquecer dessa doutrina que a gente defende com unhas e dentes. A depravação radical do homem. Paulo fala que todos nós desobedecemos a Deus. Que não há não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Deus olha do céu e vê se encontra alguém. Deus não encontra ninguém. O mais religioso, o clérigo, o leigo, o rico, o pobre, todos estão debaixo porque fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Mostrando que o pecado não somente ele é algo que parte da sua ignorância. De você falar assim, eu não sabia que isso era errado. Paulo vai mais além e vai dizer que na verdade não é porque você não sabia, mas porque você não queria obedecer a Deus. Nós gostamos de pecar, nós gostamos de fazer o que é errado, e Paulo mostra para a gente isso, que nós éramos por natureza. Paulo não fala aqui que nós éramos por opção, nem que nós éramos por escolha, mas nós já nascemos assim. Que pai, por mais ruim que seja, ensina um filho a mentir? Que pai, que por mais negligente que seja, ensina um filho a bater no coleguinha? Que pai, que por mais omisso que seja, ensina um filho a colocar a mão numa tomada? E porque o filho mente, porque o filho novo, ele bate no amigo, porque o filho novo coloca o dedo na tomada? Porque desde que ele nasceu, ele foi escravizado pelo pecado que ele herdou dos pais, que herdaram de Adão. Por isso que Paulo fala, por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte no mundo. Veja a situação do ser humano. Veja como o ser humano ele está distante de Deus. Ele não quer saber de Deus. A palavra de Paulo aqui, o contexto é mostrar que a igreja de Cristo estava longe dele, estava omissa a ele, estava rebelde a ele. E é por isso que Paulo fala que todos nós, porque andávamos segundo o mundo, segundo o diabo, e segundo a nossa carne, segundo nós mesmos, nós éramos, por natureza, filhos da ira. A ira de Deus é a justa reação de um juiz bom,
perante as pessoas más. Nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus todo amor, todo bondade, todo justiça. Mas nós não somos todo amor, todo bondade, todo justiça. Diante disso, é preciso que esse Deus venha, julgue, puna esse pecador, porque ele não pode ficar impune. Você acha que um juiz que olhou para aquele homem lá em Blumenau, que assassinou 4 crianças, se eu não me engano, a machadadas, a sangue frio, ele merece ser somente perdoado e não pagar nenhuma das contas? Talvez você pense que sim. Ah, Samuel, tem que ser misericordioso. Se coloca nos pais das crianças que morreram. Será que se você levasse para um juiz com todas as provas possíveis, vídeo de segurança, tudo para eles, e você mostrasse pelos atos de acusação, juiz, está aqui, esse homem foi culpado, e aquele juiz falasse para você, tudo bem, ele errou, mas eu sou misericordioso, eu sou muito amoroso, eu vou perdoar ele. Você falaria o quê? Oh, juiz, que bela coisa o senhor fez, como eu amo o senhor, porque o senhor simplesmente deixou ir embora o assassino que matou os meus filhos. Certamente que não. Você no mínimo falaria assim, que juiz corrupto. Pois é, isso se chama ira santa, é a reação justa por alguma coisa errada que fez o homem. Pois Deus tem essa ira. Imagine Deus olhando para mim e para você, que já mentimos, que já falhamos, que já erramos, que já olhamos para Deus tantas e tantas vezes, e dia após dia, negligenciamos Ele. Se olhássemos para nós, por 2 minutos, pelo só o que fizemos essa semana, em pensamentos, palavras, omissões, quantas coisas nós nos envergonharíamos diante de Deus? Todos nós. Todos nós, todos nós. E a consequência é a ira de Deus. E a ira de Deus se manifesta no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde a traça não morre, onde o bicho não morre, onde o homem vai sofrer eternamente pelos seus pecados, onde não vai haver nenhum tipo de misericórdia, onde vai haver muito choro, muito ranger de dentes. Pois é essa a situação que o homem está sem Cristo. Essa é a situação que está qualquer pessoa aqui dentro ou lá fora que não tem Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador. Eu sei que você deve saber dessa mensagem, porque o pastor Zé Maria tem pregado aqui tantas e tantas vezes, nós pregamos aqui tantas e tantas vezes, mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, que primeiro, nós precisamos desse evangelho dia após dia. Segundo lugar, pessoas ao nosso redor estão carecendo dessa mensagem tão oportuna. Pois é. Então, nós vimos aqui porque Ele nos deu vida. Agora fica tudo mais claro, como você vê que Deus é misericordioso com você, como Deus é bom com você, porque Ele deu vida quando você estava morto, escravo do mundo, de Satanás, de você mesmo. E Paulo agora vai mostrar para a gente a melhor notícia que nós poderíamos receber. Confira comigo o versículo 4, olhe comigo nesse momento no versículo 4, onde Paulo dá a maior guinada em forma textual da Escritura Sagrada, porque ele fala que quando nós éramos filhos da ira, ele fala que mais Deus, tudo começa em Deus, a obra da salvação começa em Deus, a obra da nossa redenção começa em Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e nós estamos mortos em delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é a grande notícia do Evangelho, é que Deus, em vez de condenar os pecadores, em vez de julgar os pecadores, Deus destrói o Filho dele na cruz do Calvário, no nosso lugar, e como o diácono Jobson pregou agora, falou agora, Ele morreu pelos nossos pecados. Agora, por que Deus fez isso? Qual foi o que Deus usou para fazer isso comigo e com você? Qual é a causa disso? Se nós éramos pecadores, estávamos mortos, estávamos indo para o inferno, por que Deus fez isso? Se a gente não tinha nenhuma obra de misericórdia para Deus, se nós estávamos manchados, mortos, o que Deus fez por nós, irmãos? Primeira coisa, Paulo fala que Deus Ele é rico em misericórdia.
Paulo é enfático em falar que essa misericórdia de Deus, ela é grande, ela é abundante, ele é rico. A misericórdia de Deus é o atributo dele de não nos dar aquilo que nós merecemos o inferno, mas Deus nos deu a sua graça. Nós merecemos a condenação, mas Deus nos deu a absolvição. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Nós estávamos distantes, mas Ele nos aproximou. Nós estávamos errados, mas Ele nos justificou. Essa é a mensagem da Páscoa. Deus é misericordioso, por isso Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É essa misericórdia que se revela na cruz do Calvário. Mas em segundo lugar, Deus não somente teve misericórdia de nós, mas Deus, Ele nos amou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós éramos pecadores. Esse é o grande amor de Deus, é o amor que vem, que envolve, que salva, que muda, o amor que mata a si mesmo, que dá a sua vida por amor de um povo como nós. Em outras palavras, não está em você a causa, mas está em Deus olhar para você, como diz Jeremias mais uma vez: com amor eterno te amei, com cordas de amor eu te atraí. Oh, meus irmãos, que mensagem gloriosa. Agora, como é que Deus nos salva? Deus nos salva através da obra do Senhor Jesus. Seu sacrifício vicário, foi Ele que disse: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens, e irá morrer, mas ao terceiro dia irá ressuscitar. A obra de Cristo é justamente o fato de Ele ter nos salvado, é onde Deus mostra seu amor, a sua misericórdia, é o fato daquele homem que é Deus, não tem nenhum pecado, mas ser levado à cruz do Calvário. Um antigo puritano fala que naquele momento que Cristo estava na cruz do Calvário, e fala: tenho sede, ali está experimentando o inferno pelos eleitos. Ele está experimentando as dores infernais, e ele humilhado, dão para ele vinagre em vez de água. Jesus de fato foi o nosso sacrifício perfeito. A cruz de Barrabás foi entregue a Cristo. O ladrão que estava do lado direito se arrepende, e Cristo promete a ele que estaria com ele no paraíso naquele dia, porque Cristo estava levando os pecados daquele ladrão que estava prestes a ir para o inferno. Se arrependeu e foi salvo. A obra de Cristo, você não pode esquecer do que Ele fez por você, de que a ira de Deus estava naquele momento sobre Ele, foi desviada de você para Ele. As suas condenações, os seus pecados foram colocados todos na conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode esquecer que para que Deus pudesse perdoar você e não fosse injusto, Ele teve que condenar alguém no seu lugar, matar alguém no seu lugar. O irmão Jobson leu agora, nesse momento, Isaías 53, versículo 10, que agradou o Pai moê-lo. Quem matou Cristo em última instância foi o Pai. Por isso que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo não morreu como um exemplo. Por favor, entenda isso. É muito comum a gente chegar para evangelizar alguém, e o pessoal fala: mas ele morreu por nós, para nos dar o exemplo, para possibilitar a nossa salvação. Não, Cristo morreu no nosso lugar, como nosso representante, como nosso fiador. A morte que era minha, Ele tomou há 2000 anos atrás, antes de eu nascer, dos meus pais nascerem. Ele pensou naquele povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo, e morreu de uma vez por todas, eficazmente, cabalmente, por aquele povo. Isso é o evangelho da cruz. Ele morreu de forma vicária, eficiente, suficiente. O que Ele fez foi necessariamente perfeito por nós. Sua vida em Cristo está segura. Agora, o verso 6, ele nos fala mais alguma coisa. Que Deus nos salva e Ele nos leva para algum lugar. Deus não somente salvou você para você ser rico aqui na terra, como diz a teologia da prosperidade. Deus não salvou você para que você não ficasse mais doente. Mas Deus salvou você para te levar para um lugar.
E olha o que Paulo fala aqui no versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Era o terceiro dia, irmãos. Vocês sabem muito bem a história. Estava lá, as mulheres foram ver o túmulo de Cristo. Mas quando chegaram lá, estava a pedra rolada. Chegaram lá, não viram ninguém ficar assustado. E os anjos falaram aquela famosa frase: não temas. Aquele que, vocês estão procurando quem? Porque aquele que estava morto, ele reviveu, como ele falou. Vá dizer a Pedro e vá dizer aos outros: Cristo ressuscitou, ele foi ressuscitado por Deus, e a ressurreição, meus irmãos, é a prova de que nós estamos na religião certa, na fé certa, com a pessoa correta, e nós não seremos decepcionados. Você já parou para pensar por que nós defendemos tanto a doutrina da ressurreição? Vai em qualquer outra religião do mundo, você não vai encontrar nunca um Deus que se fez homem, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou e que está à direita, à destra do Pai. Se isso não faz sentido para você, se isso não alegra o seu coração, se isso não mexe com você, não há porque você está aqui, não há porque você viver, porque Ele ressuscitou. O que Paulo falou lá em cima, Ele deu vida a você, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que Ele dá vida a você, é por isso, e Paulo fala que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Ele fala que não somente ressuscitou, mas nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Quer dizer isso, meus irmãos? Significa a segurança da nossa vida eterna. Se você está no céu, está em Cristo, você nunca será tirado de lá. O que Jesus fez, Ele cumpriu cabalmente. Foi Ele que falou para a gente: não fiquem perturbados, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A Páscoa vem dizer que Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou de fato, nós estaremos com Ele no céu. Não importa nosso sofrimento aqui, nós temos a vida eterna. Se nós morrermos hoje, estaremos com Cristo no céu. Se nós morrermos amanhã, estaremos com Cristo no céu. Se morrermos daqui a 50 anos, estaremos com Cristo no céu. E enquanto Ele não volta, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é perdido, não é perda de tempo, porque Cristo fez isso por nós. Paulo havia falado no capítulo 1 que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A igreja é o povo mais abençoado da terra. A igreja foi eleita por Deus desde a eternidade para pertencer a Ele. Ela foi predestinada por Deus, segundo Paulo. Ou seja, Deus deu um destino fixo. Esse povo aqui vai ser meu, eu vou salvar eles, eu vou justificar eles, eu vou santificar eles, eu vou glorificar eles, eu vou levar esse povo para o céu. A igreja foi adotada por Deus, Deus adotou a igreja, Deus transformou aquele povo em filho. Ela foi salva por Deus, selada pelo Espírito, batizada pelo Espírito, ou seja, nós temos o próprio Deus vivendo conosco. Essa é a mensagem incrível da Páscoa. Essa é a grande mensagem da Páscoa, meus irmãos. Cristo, Ele nos salva, como diz Paulo em Colossenses, nos leva do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, por que Deus nos salvou? Versículo 7 a 9. Eu estou dando conta nos finais para a minha pregação. Versículo 7 a 9, Paulo vai dizer por que Cristo nos salvou. Nós vimos de quem Cristo nos salvou: do pecado, de nós mesmos. Como Cristo nos salvou pela sua morte, por que Ele nos salvou. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A primeira coisa
que Deus salvou você para mostrar que Ele é bom. Ele é bom. Ele salva você, Ele salva para mostrar a bondade dEle. Lição para a nossa vida: nunca pense, nunca julgue a bondade de Deus pelo que você tem, pelo que você é. Se você tem muito, Deus é bom. Se você tem pouco, Deus é bom. Se você tem nada, Deus é bom. Se você está bem, Deus é bom. Se você está com saúde, Deus é bom. Se você está sem saúde, Deus é bom. Se você está vivo, Deus é bom. Se você está morto, Deus é bom. Se você vai para o céu, Deus é bom. Ou seja, Deus manifesta a bondade dEle pelo fato de você ter sido salvo por Ele em Cristo Jesus. Não esqueça essa verdade bendita que a teologia da prosperidade quis macular da igreja brasileira. Não é porque nós temos A ou B, o irmão tem A ou B, que Deus não é bom. Ele continua sendo bom apesar de nós. Deus é bom apesar de nós, porque a sua bondade é revelada na cruz do Calvário, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. É por isso que Paulo fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Como é que eu sei que Deus é bom? Olhe para Cristo. Não olhe para você. Olhe para Cristo e veja quanto Deus é bom com você. Onde você merecia estar, onde você está, onde você vai estar. Aí você começa a falar: meu Deus, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, tão bom, tão bom. É claro que Deus vai nos dar e pode nos dar bênçãos materiais, bênçãos espirituais, mas Paulo quer mostrar que Deus nos salva por causa da sua bondade. Segundo lugar, Deus nos salva para mostrar que não depende de nós, que nós somos incapazes. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos salva em Cristo para mostrar que nós não somos capazes. Irmãos, que notícia maravilhosa. John MacArthur fala o seguinte: se a minha salvação, se a minha vida, se o meu perdão dependesse 99% de Cristo e 1% de mim, eu perderia. Mas como depende 100% de mim, eu estou seguro, de Cristo, eu estou seguro, eu estou firme. O teólogo R.C. Sproul fala para a gente que nós estamos seguros não porque nós seguramos firmemente em Cristo, mas nós estamos seguros porque Cristo segura firmemente em nós. Não depende da nossa fé. Eu queria contar uma história para vocês do teólogo D.A. Carson, muito conhecida, onde ele fala que a nossa salvação não depende da nossa fé, de como nossa fé é intensa. O crente não é salvo pelo tamanho da fé que ele tem, mas pelo tamanho do Deus em que ele acredita. Ele mostra uma história para a gente o seguinte: pense comigo, o dia anterior, estamos lá no Egito, Moisés disse que Deus ia mandar a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, e que os homens, os israelitas, deviam pintar os umbrais da porta com o sangue de um cordeiro imolado. E está naquele momento 2 judeus conversando. Um judeu fala assim para o outro: você viu que Moisés nos mandou pintar a porta? Cara, vamos pintar a porta porque ele falou que isso vai acontecer e Deus vai livrar a gente. Nós podemos pintar a porta, vamos pintar a porta. O outro fala: ih, cara, isso aí está meio estranho. Como é que Deus falou para Moisés que a gente tem que pintar, e só o fato de a gente pintar a porta vai salvar a gente? Será mesmo isso? Cara, é isso mesmo, vamos pintar a porta. Tá bom, se ele mandou, se ele está falando, se Deus está mandando, vamos fazer. O outro disse: vamos fazer. E ambos pintam a porta com o sangue do cordeiro. Ambos imolam o cordeiro, ambos pintam a casa. O grande questionamento que nos resta é: quando o anjo da morte veio, qual das duas famílias perdeu o seu filho? O homem que estava feliz, alegre, pintou, ou aquele que estava pensando, mas ainda pintou? E a grande resposta é que ambos os filhos foram poupados.
Porque a salvação daqueles filhos não dependia do que eles achavam ou do que eles pensavam, mas do fato, a promessa era do fato daqueles homens pintarem o umbral da porta com o sangue do Cordeiro. Moral da história: a minha salvação, a sua salvação não depende de quão espiritual você é, de quão eloquente é a sua fé, mas depende do Deus que você crê, do Deus que lhe salvou. Não precisa de muito, irmãos. Apenas uma coisa: confiar unicamente no Filho de Deus. Por fim, para que Deus salvou você? Qual é a sua resposta diante de Deus? Você achou que somente ia receber as bênçãos de Deus? Deus requer de você apenas uma coisa. Não para ser salvo, mas Deus requer de você uma coisa. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo termina o seu texto de forma grandiosa, irmãos. Em vez de somente falar para a gente que Deus nos salvou e nós podemos viver nossa vida de qualquer jeito, como algumas pessoas querem pensar e querem agir: se Deus me salvou pela sua graça, se não dependeu de mim, se não foi por causa dos meus pecados, então eu posso continuar a minha vida errada. Paulo já corta esse pensamento liberal, esse pensamento anárquico, onde Paulo nos fala que o ser humano, ele é salvo não pelas obras dele, mas é salvo pelas obras de Cristo, pela obra de Cristo. E sabendo que é salvo por essa obra, ele agora está apto para fazer as obras que Deus preparou para que ele andasse nela. Ou seja, aquele que foi salvo, manifesta que foi salvo pela sua vida, obras de gratidão a Deus, obras de alegria, de amor e não de obrigação para ser salvo por Cristo. Paul Washer faz uma ilustração brilhante, bela sobre isso. Ele fala que a salvação do homem e a santificação, que é o que Paulo está falando aqui, é como se Cristo fosse um pai que saísse da sua casa, onde está uma grande neve, e começa a andar e trilhar um caminho. E nós somos como os filhos pequenos que vamos tentando seguir os passos desse pai. É fato, como ele é grande, ele é superlativo, nós não vamos conseguir alcançar os passos do Pai, mas nós vamos tentando alcançar os passos dele. Isso é cristianismo. Não é você ser o perfeito, mas você de fato andar, estar na caminhada daquele que é perfeito. Por isso que Paulo fala aqui: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Até nossas obras, elas não são baseadas no que nós queremos fazer de boas obras. Samuel, eu faço isso, eu faço aquilo, isso aqui eu não faço, mas isso aqui eu faço. Paulo mostra que nós temos que andar, que nós temos que praticar as obras que Deus preparou em nós, através de Cristo Jesus. As obras que Cristo realizou, nós somos chamados. Quais são suas obras, irmãos? Está aqui na palavra dele: pregação do Evangelho, obediência à sua lei. Tudo isso nós somos chamados a fazer, não mais uma vez para irmos para o céu, mas porque nós já vamos para o céu. Quando alguém dá um presente para você, hoje é Páscoa, as pessoas dão muitos presentes, você não pode pagar por um presente. O que você vai fazer com um presente? Guardando no quarto o presente, nunca mais usar? Você vai usufruir dele. Se você ganhou um chocolate na Páscoa, você vai comer o chocolate. Se você ganhou um celular, você vai usar o celular. Se você ganhou uma Bíblia, você vai ler a Bíblia. Assim também é a salvação. Você ganha ela e você começa a fazer o uso dela na sua vida diária. Você agora é uma nova criatura, você foi chamado, é generado por Cristo, e a partir disso você vai começar a viver para Ele. Como? Em tudo, trabalhando, servindo, e até na igreja também. Não resuma o que Cristo fez por você na igreja, mas tudo o que Ele fez por você, reflita na sua vida, seu trabalho, seu estudo, seus relacionamentos, tudo isso foi feito não para você ir para o céu, mas porque você já vai para o céu. E aí, sabe explicar agora? Já sabia explicar isso para um pecador? Que se você souber, me ensine, porque essa mensagem é tão clara para a gente.
Mas tão difícil de falar para um pecador e ele entender, né? A gente fala e o pecador fala, eu não acredito nisso não, isso é muito difícil para mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, como assim Deus pode perdoar? Pois é, porque ainda a gente vê que só Deus pode abrir a mente do pecador para que ele entenda o plano do Evangelho. E onde é que isso chega em nós? Deus abriu nossa mente, Deus nos salvou, Deus nos fez entender o Evangelho, Deus nos fez crer no seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Ore pela sua vida. Ore para que você ame mais o Deus do Evangelho, o Deus da Páscoa, o Deus que morreu, mas que ressuscitou, o Deus que lhe deu vida. Ore também por aquela pessoa que não conhece o Evangelho, que você sabe que não é pela sua pregação que você tem que pregar, mas você prega, mas é só Deus que pode salvar, só Deus pode resgatar. Ore por isso, lembre dessa data, não esqueça dessa data. Sumé precisa de muitas pessoas. Aqui em Sumé a gente tem em média 18 mil habitantes. Será que a gente tem 1000 cristãos protegendo essa cidade? 1000? Mas também peça a Deus para participar dessa obra. Peça a Deus para dizer, Deus, eu quero servir no Jaguaribe, eu quero servir em Sucuru, eu quero servir lá no Alto Alegre, eu quero servir, eu quero pregar essa palavra, eu preciso ajudar a Ana Lívia, o irmão Antônio, o irmão Cícero, o pastor José Maria, eu preciso pregar, eu preciso falar do Evangelho, eu quero falar de Cristo, porque é só através de Cristo como pode ser salvo, pode ser liberto, pode ser regenerado. Peça a Deus para servir mais na igreja local, para que Deus levante pessoas para servir na igreja dele, aqueles que já conheceram essa mensagem, mas estão desviados da palavra dele, que um dia pregaram a palavra, até viveram, conheceram. Ore para essas pessoas, coloque diante de Deus. A gente não pode fazer nada, mas Ele pode fazer. Não é nossa eloquência, não é nosso pedido, é Deus que pode fazer isso. Então vamos orar junto por isso. Oremos, irmãos. Nosso Deus, Tu sabes, Pai, que a mensagem do Evangelho chegou até nós, pela pregação fiel do Teu Evangelho. Nós Te pedimos, Pai, nós Te agradecemos, na verdade, Te louvamos por essa mensagem em primeiro lugar. Não adianta a gente começar a pedir aqui, não Te louvar, porque o Senhor nos encontrou, nos alcançou, nos libertou, Pai. É o Senhor que alegra o nosso coração, é o Senhor que nos enche o Teu Espírito. Segundo o Teu apóstolo, é o Senhor que aplica em nós tanto querer quanto efetuar. Por favor, Deus, tenha misericórdia daqueles que não conhecem o Teu Evangelho, que estão perdidos aqui em Sumé, entregando a sua vida à homossexualidade, à prostituição, ao adultério. Pai, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, aqueles que estão, Deus, destruindo a família, pessoas que estão cegas pelo dinheiro, cegos pelo poder, cegos pela fama. Eles nem vêm para a igreja porque acham que isso aqui é uma perda de tempo. Oh Deus, estão perdidos, mas Tu pode encontrar eles. Tu pode, Deus, salvar a população de Sumé, Pai. São tão poucos crentes que a gente pode contar aqui nessa cidade. Nós somos tão falhos também nessa missão. Somos omissos, vamos devagar, fazemos a obra relaxadamente, devagar. Mas Tu pode soprar Teu Espírito, Pai. Se Tu quiseres, Tu pode fazer uma obra que a gente faz em 50 anos, Tu pode fazer em um dia, Tu pode fazer numa noite, Tu pode fazer quando Tu quiseres, Pai. Oh Deus, foi pregado Teu Evangelho. Por favor, nos lembre durante a segunda-feira, a terça, a quarta, a sermos gratos a Ti, a saber que temos um Pai que podemos pedir, que Ele nos atende, que Ele nos responde, que Ele nos corresponde, que Ele se relaciona conosco, meu Deus. Oh, meu Deus, nós Te louvamos por isso. Te louvamos pela mensagem do Evangelho. Te louvamos de coração pela obra de Cristo, pelo sacrifício dEle, pela Sua vida, pela Sua morte, mas pela Sua ressurreição. A pedra rolou, Ele está vivo, Ele está no trono, governando tudo e todos. E isso sim é a grande Páscoa, a excelente Páscoa, a grandiosa Páscoa. É no nome de Cristo, Cristo Jesus, que nós louvamos a Ti e Te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, queridos.